Meus caríssimos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, depois de várias semanas ouvindo São Paulo nos aconselhando sobre uma sincera conversão, sobre a necessidade de praticar as virtudes, de dar bom exemplo, de colocar-se inteiramente nas mãos de Deus, ele agora nos faz lembrar que a nossa vida espiritual é marcada por um combate contínuo de luta contra as maldades e as ciladas do demônio. Demônio que é um anjo que negou-se a servir a Deus e que do céu foi expulso pelos santos anjos, chefiados por São Miguel. E agora, São Paulo, tomando uma figura de exemplo, não é? Então, em forma até de uma parábola, ele começa a descrever todo o equipamento de guerra que o soldado romano tinha de usar para ir para a guerra, não é? Uma armadura, uma couraça, uma espada na mão, uma botina, um chinelo, né? Uma sandália para ir ao combate. E ele vai aplicar tudo isso à vida sobrenatural. Ele não está falando aqui que nós não está falando de arma de guerra dos homens. Nós não estamos falando aqui de política. Um padre vai ao púlpito, vai numa missa dar uma homilia. Homilia é diferente de sermão. Muita gente não é de um discurso, perdão. Não é? Tem muita gente que não entende isso. Então, por mais que a gente esteja ouvindo um sacerdote, cada um vai poder tirar dali uma fruta, um fruto espiritual, se a pessoa que estiver ouvindo também estiver, não é, de boa e reta intenção. Supõe-se também que o padre, o sacerdote, esteja também de boa e reta intenção, mas tem um detalhe da homilia, que é uma ação religiosa, sagrada, e por isso a graça de Deus atua muito neste momento. E eu posso lhes dizer, com experiência de sacerdote, muitas vezes, depois da missa, alguém veio me perguntar, ou veio conversar, ou veio até agradecer de uma palavra que eu disse, ou às vezes até perguntar uma coisa que não entendeu, porque aquilo tocou diretamente a pessoa. O padre não está aqui fazendo uma homilia para uma pessoa. Isso seria direção espiritual, isso seria confessionário, isso se faz privativamente. Quando o padre fala das virtudes, quando fala dos pecados, quando explica alguma palavra de Deus, como estamos fazendo agora, não se refere a uma pessoa. Não se pode fazer uma homilia para uma pessoa. A homilia é sempre pública, a homilia é sempre um ato religioso, e por isso a homilia é diferente de discursos. Nada contra discursos, apenas que cada, não é, coisa no seu lugar, não é? O altar é semelhante a uma mesa, mas aqui o altar é um lugar para se oferecer o sacrifício. A refeição que aqui da qual nós nos alimentamos é um alimento sagrado, é o próprio corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu sento à mesa para alimentar-me de comida para o meu corpo, é uma mesa diferente, é uma comida diferente, mas eu também lá inicio o alimento para a alimentação do meu corpo, invocando o nome de Deus. Também aquela ceia
não é abençoada por Deus, mas é distinta, é diferente. Temos de compreender, cada uma tem a sua importância na hora certa, e cada uma tem a sua hierarquia. Claro, a missa é a coisa mais importante da face da terra, mas o alimento, o pão de cada dia, nosso Senhor nos ensinou a rezar assim, nós precisamos dele todos os dias. Aqui São Paulo, então, está falando que a nossa vida católica é marcada pelo combate. O combate contra os nossos inimigos. E especialmente para resistir às ciladas. Alguém aqui já lutou contra o demônio de cara a cara? Alguém já viu o demônio na sua frente e lhe deu um tapa na cara? Ninguém? Mas alguém aqui duvida da existência do demônio? Não. Mas então como é que essa luta? Ela é espiritual. Mas como é que ele me ataca? Com cilada. O que é uma cilada? É uma armadilha preparada para pegar o animal de surpresa. Quando o animal pensa que aquilo lá, nossa, é uma frutinha deliciosa que está ali, não é? E entra dentro de uma gaiola e morde aquela fruta deliciosa e ao mesmo tempo a porta se tranca porque acionou a armadura, a cilada, não é? E ele ficou preso. É assim que acontece todas as vezes que a gente comete pecado, caindo na tentação do demônio. Mas assim, nem todo pecado que a gente comete é culpa do diabo. Tem pecado que fui eu que pensei, fui eu que fiz, nem precisou chamar o demônio. Tem pecados assim também. Agora, tem pecados que o demônio nos atacou. E eu fui imprudente. Eu não evitei a ocasião do pecado. Eu achei, nossa, aquela situação é tão legal, vou lá que vai ser gostoso, vai ser bom, eu vou me divertir. E chega lá, não é? Percebe, no meio da bagunça, percebe a cilada em que caiu. E aí, se você não estiver bem armado, você vai cair. Mas é bem difícil, não é? Depois que a pessoa propositadamente se colocou numa situação perigosa, é muito difícil. Quando duas pessoas estão numa guerra, não é? Dois soldados estão a 100 metros de distância, um tentando atirar no outro, o cuidado é muito grande. E a atenção é muito grande. E é mais difícil o inimigo acertar a pessoa. E se o inimigo sair de trás da pedra, da rocha, ou de onde ele estiver escondido, ele vai ser, não é, fuzilado. Isso numa guerra civil. Na guerra espiritual é bastante semelhante. Se nós evitamos a ocasião de pecado, a gente diz, cala a boca, fica longe daqui, não se aproxime. Mas como é que eu vou impedir a aproximação do demônio? Pela oração. A oração não deixa ele penetrar. Ah, ele vai estar dando tiro, ele vai estar me ameaçando, ele vai estar me tentando, mas não vence. O demônio só vence quando a gente baixa a guarda, quando a gente aceita. Só existe pecado quando o homem consente. Não é assim que ensina a doutrina da igreja? Pois bem, enquanto o homem não consentir, é sempre uma pergunta que a gente faz, você queria, antes de acontecer isso, você queria fazer isso? Queria, então é pecado, não precisa nem discutir. Antes de fazer, você queria? Não queria. E depois,
Depois foram tantas insistências que eu acabei aceitando. Em geral, é ocasião de pecado. Não é? E depois, você não queria, aconteceu, você continuou não querendo. Não é? Quando uma pessoa é violentada, por exemplo. Não é? Depois de eu não queria que tivesse acontecido isso, não foi pecado. Então, só existe pecado com o consentimento da pessoa e a consciência de que aquilo é pecado. Por isso não existe pecado enquanto se sonha, você está dormindo. Então você quer ter certeza que não foi um sonho muito feio. Então vamos lá, antes de dormir, você queria sonhar com coisa suja? Queria. Então, já pegou antes de dormir. O sonho foi só mais uma coisa. Você quer dormir na graça de Deus? Quero. Quer sonhar coisa? Não quero. Senhor, em vossas mãos entrego o meu espírito. Essa é uma oração da noite que todo mundo deveria fazer. Não é? Vai fechar os olhos, pensa que você está morrendo, sem querer morrer, mas dormir é morrer, não é? Porque você apaga. Senhor, em vossas mãos entrego o meu espírito. Não é? Acordei, não quis ter sonhado com coisa errada, não sonhei, ótimo. Sonhei, passei uma provação durante a manhã, acordo, meu Deus, tive um sonho horrível essa noite, mas jamais eu queria fazer o que eu sonhei e te agradeço porque não fiz. Não fiz, não quero fazer, não quis fazer, não quero fazer e não vou fazer. Pronto, abençoa o meu dia. A ti consagro totalmente o dia de hoje. É assim que é uma batalha espiritual. É diária, é constante. A armadura do homem é estar revestido de Deus. Que é o cristão? Perguntavam os primeiros cristãos. O cristão é outro Cristo. Então eu tenho de estar revestido de Cristo? Então vai ter todo mundo de usar a roupa? Não, não é a roupa externa, é a roupa interna. Eu quero que o meu pensamento esteja revestido de Cristo. Eu quero que as minhas palavras estejam revestidas de Cristo. Eu quero que os meus gestos, os meus atos, os meus trabalhos estejam revestidos de Cristo, de modo que tanto uma pessoa que me veja trabalhando, falando, agindo, dormindo, comendo, bebendo, descansando, rezando, aquele ali é discípulo de Cristo. Como é que você sabe? Olha o jeito dele rezar. Olha o jeito dele falar. Olha o jeito dele se comportar. E a pessoa vai ter esta graça, não é, para refletir sobre isto. E depois, o demônio vem atacar. Mas quando o demônio começa a se aproximar, ele logo percebe, este homem está revestido de Cristo. E o que aconteceu quando o demônio se aproximou de Cristo? Jesus só falava, vai-te embora, Satanás. Vai-te embora, não tente, não queira me tentar, não queira me levar contra Deus. E teve alguma vez que o demônio não foi embora? Não, sempre foi embora. Uma única vez que Jesus mandou os discípulos mandarem os demônios embora, eles foram lá, daí um veio e falou, Senhor, nós fomos lá, fizemos o que o Senhor falou, mas aquele demônio não foi embora. É que vocês fizeram pouca penitência. Não rezaram tanto quanto deveriam. Tem demônios que precisam de mais oração e penitência. E ensinou. E a igreja utiliza-se desta forma de oração, chamada exorcismo, até hoje. Não é? Faz parte da igreja. Para os fiéis, não é? É aconselhável e recomendado que se reze todos os dias a oração de São Miguel Arcanjo. Não é? Não é uma oração de batalha? São Miguel Arcanjo,
protegei-nos no combate. Que combate é esse? É o que São Paulo acabou de falar. Cobri-nos com o vosso escudo, olha aí, contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue-o, Deus, põe ele debaixo dos teus pés. Instantemente o pedimos. Vós, príncipe da milícia celeste, milícia quer dizer um exército. Tanto que tem a milícia de Cristo e a milícia do demônio. Quem pertence à milícia de Cristo? Quem está na graça de Deus. Quem é que pertence à milícia do demônio? Os que estão em pecado mortal. Não tem como. Não existe um meio campo entre Cristo e o demônio. Ou você é de Cristo, ou você é do demônio. Ou você combate pelo exército celeste, ou você combate, não é, no exército das trevas. O que nós sabemos de cara é que o exército celeste sempre vencerá. Por isso, meus irmãos, não é, vamos permanecer firmes na graça de Deus. E São Paulo fala manter os rins cingidos, não é? Porque o soldado, quando vai para a guerra, quando o trabalhador vai ter de pegar muito peso, ele tem de pôr uma cinta, não é, para segurar os rins, não é? Então é uma mortificação para ter a força, entender que você está numa batalha. Vamos nos revestir com a couraça da justiça e com o zelo, não é, para propagar o evangelho da paz. Meus irmãos, compreendendo assim, de modo espiritual, o que significa o combate, todas as vezes que nós ouvirmos estas palavras numa missa, não é um discurso para membros das Forças Armadas dos países, mas é uma homilia para os cristãos católicos entender que a guerra, que a luta espiritual, ela é decisiva na nossa vida. E que todos nós devemos escolher, como dizia Santo Inácio de Loyola, em qual exército nós pretendemos entrar. Qual capitão nós vamos obedecer? E qual o objetivo da nossa batalha? A nossa batalha vai consistir justamente de levar aqueles que não amam, aqueles que ainda não conhecem, aqueles que ainda desprezam a Deus, não é? Levar o evangelho da paz. Como é que vai se dar a vitória sobre esses inimigos? Numa guerra civil, numa guerra de homens do mundo, a vitória se dá pela morte do inimigo. Não é? Quando você atira, impõe uma arma e a derrota se dá pelo abatimento do inimigo. Como é que se dá a vitória na guerra espiritual? É pela condenação ao inferno de quem está no pecado mortal? É esta a nossa vitória? Se for essa, a gente vai menosprezar o sangue de Cristo. É o contrário. A vitória nossa consiste na conversão dos pecadores. E vamos bater a mão no peito e pensar bem, que bom que um dia alguém batalhou até conseguir a nossa própria conversão. Nós somos frutos de uma guerra espiritual travada pelos nossos avós, bisavós, nossos pais, nossos padrinhos, nossos irmãos, nossos catequistas, pelos sacerdotes, pelos religiosos e religiosas que nos acompanharam com as suas orações e que trouxeram para junto de nós a misericórdia de Deus. Não vamos querer agir como este homem do Evangelho, não é? Que suplicou
a Deus misericórdia e veja a atitude novamente de Deus. Primeira atitude de Deus, agiu com grande compaixão daquele homem. E falou, vai embora. Todas as tuas dívidas estão perdoadas. E o que esse homem tinha de fazer? Sair dali e ir atrás daquele homem que devia. Ele foi perdoado por 10.000 talentos. É um valor que não dá para a gente calcular aqui agora em dinheiro, não é? A tradução depois diz, e o outro devia 100 dinheiros, só para mostrar, vamos dizer que fosse traduzindo para reais. Você estava devendo 10.000 reais. E agora você tem uma pessoa que está te devendo 300 reais. Deus te perdoou 10.000 reais de dívida. Você não pode perdoar 300 reais de dívida. Não é? Este homem, em vez de agir com misericórdia, quis esmagar aquele homem e o mandou para a prisão, e o mandou para a condenação. Não pôde perdoá-lo. E o que aconteceu com Deus quando soube, né, com o Senhor, quando soube? Olha, no primeiro caso, no primeiro momento, ele sentiu compaixão. E depois que esse homem tinha sido perdoado e não foi capaz de perdoar, o Senhor ficou encolerizado. Quer dizer, encolerizado significa indignado com a atitude deste homem. E o que aconteceu com este homem? Ele foi condenado. Ele se perdeu. Que esta tragédia jamais ocorra com nenhum de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.